Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal desarticula a associação criminosa suspeita de extorsão contra o prefeito de São José de Ribamar, Eudes Sampaio. Justiça cancela shows em Caxias para evitar aglomeração e risco de transmissão do novo coronavírus. Em 6 meses, criminosos roubaram mais de 14 quilômetros de fiação na região metropolitana de São Luís. E ainda os desafios das pessoas com deficiência aqui no Maranhão. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com a operação da Polícia Federal, que desarticulou uma associação criminosa que tentava extorquir o prefeito de São José de Ribamar, Eudes Sampaio. A quadrilha exigia repasses de recursos federais e a denúncia partiu do próprio prefeito. A tentativa de desvio de dinheiro público por meio de ameaças e extorsão foi denunciada pelo prefeito do município localizado na Grande Ilha. Segundo a Procuradoria da República, é a primeira vez que um gestor municipal faz esse tipo de denúncia aqui no Maranhão. De acordo com os relatos da vítima, as ameaças começaram em fevereiro, depois que a prefeitura recebeu cerca de 5 milhões de reais de repasses federais. O grupo exigia o desvio de cerca de 30% do valor. A verba havia sido destinada para a saúde. Nós ouvimos a sua história, do que se tratava. Ele relatou que, de fato, havia sido procurado por pessoas que se diziam ter enviado a verba para o município e queriam levantar essa verba, que era direito deles, o município não poderia usar. O prefeito não levou a sério no início, mas foi insistentemente cobrado, né? Se sentiu ameaçado e no depoimento que ele deu na Procuradoria, nós sentimos que ele estava, de fato, psicologicamente bastante agitado. Os suspeitos têm histórico de crimes graves, entre eles agiotagem, tortura e até homicídio. Para coletar provas e resguardar a segurança do prefeito, a Polícia Federal, em parceria com a Procuradoria da República do Maranhão, cumpriu 3 mandatos de prisão e 7 de busca e apreensão nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Itapecuru-Mirim e Pindaré, na operação denominada Ágio Final, em razão do valor exigido pelo grupo. Entre os objetos apreendidos estava este livro, que era utilizado para esconder uma arma de fogo. Houve as ameaças, houve as tratativas, houve os encontros, até porque algumas dessas pessoas que foram presas, elas já confirmaram que realmente houve essa tratativa com o prefeito. O que nós não temos até o momento, e isso vai vir com a análise mais aprofundada do restante do material, e principalmente das mídias, é se houve realmente um ajuste para a liberação desses recursos ou não. A polícia não descarta a possibilidade de envolvimento de políticos no grupo criminoso e agora deve iniciar uma nova fase da operação. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder pelos crimes de extorsão, estelionato majorado e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar até 18 anos de reclusão. Não é o final da investigação, nós vamos continuar até para conseguirmos identificar outros membros da organização criminosa e se realmente existiu gestão ou interferência de outras pessoas para a liberação desses recursos. Bom, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São José de Ribamar para comentar o assunto, mas até o momento não teve retorno. Bom, uma prática comum de bandidos, por estranho que possa parecer, é o roubo de fios de alta tensão. No ano passado, foram mais de 160 ocorrências desse tipo de crime aqui na capital. Há mais de 10 dias, o Marcelo está sem serviços de telefonia. Não consegue acessar o sistema da loja e já recebe reclamações dos clientes com frequência. Prejuízos que nem dá para calcular. O problema está do lado de fora da loja. Os fios de telefonia foram furtados. Porque já estamos 2 semanas com essa situação do telefone, clientes ligando. Aí a nossa sorte é que nós temos a rede social e eles estão perguntando o que está acontecendo, que o telefone não atende. Os caras estão roubando os cabos e prejudicando todo um comércio, todo aqui na Coab, e isso deixa a gente muito chateado com essa situação.
Problema que milhares de pessoas enfrentam na capital com frequência. Os dados estatísticos de furtos de cabos de cobre e alumínio em 2020 mostram que em 6 meses já foram furtados quase 14 quilômetros de fiação. A polícia constatou 2 tipos de intenções da prática criminosa. De dependentes químicos, eles vão nessas áreas mais remotas e eles sobem na rede de posteamento e com a faca eles cortam os cabos. Queimam a parte de borracha e vendem para os receptadores, que são as sucatas. Né? Essa é uma modalidade. Mas, ao longo da investigação, nós descobrimos que, na verdade, a maior parte, 90% dos desaparecimentos, das retiradas de cabos da rede de posteamento, ocorre em razão de uma guerra existente entre as próprias empresas de telecom. As próprias empresas de telecomunicações, né? Elas estão tendo que arranjar espaço na rede de posteamento, o espaço é limitado a 6, e eles, como não têm espaço, eles retiram da concorrente, toda a fiação da concorrente, e ocupam com sua fiação. Ano passado, uma agência bancária teve os serviços suspensos por conta do furto de cabos que inviabilizou as operações do sistema. É um crime corriqueiro, mas que não deixa de ser grave, pois afeta milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por isso, a pena também deve ser dura. A pessoa pode ser presa de 3 a 8 anos por furto qualificado. Isso que o delegado falou, seríssimo, né? Quer dizer que uma operadora retira o cabo da outra para poder deixar o celular, e o consumidor, como é que fica? A polícia investiga a ação de uma quadrilha que assaltou uma casa no bairro Quatraque. Em poucos minutos, os criminosos renderam os moradores, roubaram eletrodomésticos, celulares e depois fugiram. O vídeo mostra os 6 homens chegando em 4 motos. A vítima está fora de casa e caminha pela rua. Quando os bandidos chegam, não dão qualquer chance de reação por parte da vítima, que logo levanta os braços. Parte dos bandidos leva pertences do idoso. Outros invadem a casa e retiram objetos de dentro. Pelo menos 2 TVs e 3 aparelhos celulares foram levados, segundo a polícia. A ação é rápida, dura pouco mais de 1 minuto, da chegada até a fuga dos bandidos. O boletim de ocorrência foi registrado no 13º Distrito Policial, no bairro do Quatraque. A polícia vai analisar as imagens de câmeras de vídeo monitoramento para chegar aos criminosos. Só que além dessas imagens, nós já estamos atrás de outras imagens, de ruas paralelas por onde esses indivíduos passaram. Porque a partir de então nós vamos conseguir identificar as placas das motocicletas e chegar à autoria desse delito. O assalto aconteceu nesta rua, no bairro do Quatraque 1. Estava mais ou menos desta forma, com pouca movimentação. Era próximo das 6 horas da manhã da última terça-feira. A delegada que investiga o caso ressalta que as pessoas têm total liberdade de sair de casa a hora que quiser, mas há momentos em que as pessoas se tornam mais vulneráveis às ocorrências criminosas. É bom evitar esses horários entre 5 e 6 da manhã, que são horários onde há pouca movimentação na rua, os horários mais tarde também, no caso a partir de 20 horas. Evitar estar saindo da sua residência e deixando o portão aberto, ficar sozinho ali na calçada. Hora de convidar você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a comentar as notícias do dia, interagir com a gente, fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco Justiça cancela shows em Caxias para evitar aglomeração e risco de transmissão do novo coronavírus. Até já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora e olha, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente divulgou hoje um novo relatório sobre a balneabilidade das praias da região metropolitana aqui de São Luís. 3 praias estão impróprias para o banho, são 5 pontos analisados que ficam situados entre as praias de São Marcos, Calhau e Olho d'Água. A gente tem aqui no telão, inclusive, esses trechos. Na praia de São Marcos, em frente à Praça do Pescador e também em frente à Praça de Alimentação da Litorânea. Na praia do Calhau, os pontos são os seguintes: em frente à Rua Altamira e na descida da Avenida Copacabana. Já aqui na praia do Olho d'Água, o trecho impróprio para o banho fica em frente à Rua São Geraldo.
Bom, agora a gente falando sobre a pandemia, a Justiça determinou a suspensão de 2 shows que estavam marcados para acontecer em Caxias. Um nesta quinta-feira e o outro no próximo dia 12. A justificativa é evitar a aglomeração e a consequente transmissão do novo coronavírus. Pela manhã, a equipe de produção da banda que iria se apresentar logo mais à noite já estava hospedada em hotel de Caxias, assim como o público que comprou os ingressos para o show. Todos por aqui foram pegos de surpresa sobre a decisão de suspensão do evento. A gente tem um contrato a cumprir, estamos aqui para cumprir esse contrato e, por enquanto, a gente vai aguardar. A recomendação é de que houvesse a suspensão desse e de mais outro evento festivo previsto para o próximo dia 12 de dezembro. Decisão do Ministério Público do Maranhão por meio da 5ª Vara de Justiça de Caxias, região leste do estado. Documento expedido pela doutora Ana Cláudia Cruz dos Anjos. Entre as considerações apresentadas, a segunda onda de casos de coronavírus, com base em boletins de monitoramento semanal da Fiocruz, fator que teria influência da flexibilização das medidas de distanciamento social, a retomada de atividades não essenciais, o descumprimento dos protocolos sanitários e as aglomerações observadas durante o período eleitoral. Ainda por meio do documento, o Ministério Público Estadual recomendou que a Prefeitura de Caxias utilize seu poder de polícia para a suspensão dos 2 eventos festivos, bem como qualquer outro que implique em aglomeração de pessoas e que sejam contrários às medidas sanitárias previstas nos decretos estadual e municipal. Até o fechamento desta reportagem, nossa equipe não teve acesso a algum documento comprobatório da Prefeitura sobre a suspensão dos eventos, mas os produtores resolveram acatar a solicitação do Ministério Público. Um deles, responsável pelo show desta quinta-feira, se manifestou nas redes sociais, inclusive sobre a devolução do dinheiro dos ingressos. Quem comprou o ingresso, todo mundo será ressarcido, será marcado, caso venha um cancelamento real. Será marcado dias alternados para evitar aglomeração. Em seguida, a produtora emitiu nota informando que uma nova data do show seria definida com base na agenda da banda. Esta outra nota foi emitida pelo shopping, local onde aconteceria os 2 eventos. Bom, e a suspensão das aulas por causa da pandemia trouxe muitos prejuízos para escolas particulares. Mas quem também contabiliza até hoje as perdas são as papelarias. Essa época do ano, geralmente os pais aproveitavam para comprar o material escolar, o que não está acontecendo. Para estimular a filha de 5 anos na realização das atividades, Samuel mantém sempre o material à disposição. É um dos poucos pais que estão à procura de material escolar nesta época do ano. A gente tem que estar incentivando sempre ela. Embora a gente esteja com aula online, mas a gente está sempre incentivando a criatividade delas em casa. Para evitar o grande fluxo de clientes dentro de loja no período da compra do material escolar, muita gente aproveita o mês de dezembro. Mas o fluxo dos clientes está bem baixo e desagrada o lojista. 2020 tem sido um ano difícil para diversos setores, apresentando problemas para atingir as metas de vendas. E um dos mais afetados é o setor de papelaria. Em anos anteriores, nesta época, as vendas já estavam bem aquecidas. Mas desde o início do ano, que a procura maior tem sido pelo material básico. Canetas, lápis, borrachas, cadernos, entre outros que sempre estiveram presentes na vida do estudante. A gente sempre está preparado, com bastante material escolar, Aí, como eu já disse, a expectativa a gente não sabe ainda ao certo, Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. A gente começa mais uma vez com São Luís, sol e aumento de nuvens pela manhã e pode chover à tarde e também à noite. As temperaturas a gente tem aqui no telão, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Timon, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, hein? Olha só, mínima de 24, máxima de 35 graus. Em Lago da Pedra, sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva também à tarde e à noite. A mínima fica em 24 graus e a máxima 34 graus. Logo mais você vai ver os desafios das pessoas com deficiência aqui no Maranhão. A gente volta já.
Estamos de volta e olha, amanhã será o lançamento das apresentações da Cantata Natalina no centro de São Luís e por conta disso teremos alterações aí no trânsito já pela manhã. Andressa Miranda vai trazer as informações para a gente ao vivo. Oi Andressa, boa noite para você, como é que vai ser isso? Boa noite, Hugo. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Difusora. Exatamente, muitas mudanças no trânsito, principalmente os agentes de trânsito ali no centro da cidade estarão fazendo esse trabalho de orientação, disciplinamento das pessoas, porque aumenta o fluxo de pessoas realmente e, consequentemente, o fluxo também de veículos é bem maior, tendo em vista que ali no centro da cidade, aqui pertinho de onde nós estamos, muitas pessoas vão por conta dessas apresentações, tem a Cantata Natalina, como você falou, mas tem também outras atrações, tem novos monumentos, tem novos pontos turísticos e as pessoas realmente vão para esses lugares, o que acaba fazendo com que o trânsito fique um pouco mais pesado. Então esses agentes de trânsito já estão espalhados pela cidade, já iniciou essa operação. Amanhã já é um dia em que vai consequentemente aumentar um pouco mais esse trabalho e as pessoas também já fiquem atentas para estacionar um pouco mais distante, observar essas orientações para que possam ter uma experiência confortável, sem atrapalhar o trânsito, sabendo que ali vai acontecer muita coisa, tem muita programação no centro da cidade, na Praça Maria Aragão. Então, essa é a orientação, que as pessoas vejam onde estão os agentes, vejam onde pode estacionar. O centro já tem essa grande dificuldade mesmo de estacionamento, então as pessoas às vezes têm que estacionar um pouquinho mais atrás, mas com certeza vale a pena, viu, Hugo? É isso mesmo, Andressa, obrigado pelas informações. A gente sabe como é que fica, sabe que costuma ficar bem movimentado. Olha, cerca de 20% da população do Maranhão possui algum tipo de deficiência, dificuldades que não impedem essas pessoas de continuarem a trabalhar, estudar ou se divertir. Mas claro que ainda existem muitos desafios e os municípios maranhenses precisam ser mais inclusivos. O dia a dia do Roberto e do Hermano é corrido e cheio de trabalho. Repositores em uma loja, eles se dedicam e superam os desafios da comunicação. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eles contam com orgulho. Para eles, a surdez não tem sido uma limitação. Eu gosto muito do meu trabalho. Isso eu consigo me interagir, comunicar com as pessoas ajudam, eu ensino e isso vai levando e melhorando mais a comunicação do meu dia a dia. No meu trabalho é muito bom, eu gosto muito do que eu faço. Aqui é tudo normal. Dentro da empresa tem várias pessoas com deficiências, para as pessoas surdas. Isso é importante. Os surdos deficientes, eles estão espalhados em todos os lugares. Então isso é muito bom, facilita muito o trabalho dele. A empresa em que o Hermano e o Roberto trabalham tem 6 colaboradores com deficiência. Essa acessibilidade é garantida pela lei de cotas. Uma empresa que tenha entre 100 e 200 funcionários, por exemplo, precisa ter pelo menos 2% do quadro de funcionários com deficiência. A gente não tem dificuldades com eles, né? Até mesmo em muitos momentos elas produzem ainda mais do que pessoas que realmente não têm nenhuma deficiência, vamos dizer assim, né? Apesar de ser lei e da boa experiência comprovada nos locais onde a inclusão é efetiva, segundo dados da Superintendência Regional do Trabalho, mais de 300 empresas descumprem a determinação e não incluem pessoas com deficiência no quadro de funcionários, deixando 3.886 fora do mercado de trabalho no Maranhão. O estado tem um dos maiores índices de pessoas com deficiência do país e os desafios da acessibilidade vão muito além da inclusão no mercado de trabalho. Eu tenho um irmão que ele também me ajuda na questão da comunicação de Libras. Então ele me ajuda bastante. Onde eu vou, meu irmão vai junto comigo e me ajuda. Isso melhora, isso é importante. Mas eu me preocupo em relação às outras pessoas que não têm essa oportunidade que eu tenho, de ter uma pessoa junto que saiba língua de sinais. Mas ainda há muito que ser feito. Em todos os âmbitos da cidade precisa melhorar. No trabalho tem o direito da pessoa com deficiência do surdo. Precisa melhorar, evoluir. Precisa ser mais leve, mais natural. É isso, o Jornal da Difusora fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.